o lugar do oceano onde nada vê, e o vazio, absoluto, oceano. Um mundo tão vasto, que desafia a própria compreensão humana. Mais de 70% do planeta coberto por água. E ainda assim, um território quase desconhecido. Escuro, profundo, silencioso. Mas existe um ponto, onde esse silêncio é diferente, mais pesado, mais opressor, um lugar onde o oceano não parece vivo. Onde não existem rotas, não existem cidades, não existem sinais, apenas vazio. Esse lugar tem nome: Ponto Nemo. E ele pode ser o ponto mais solitário de toda a Terra. Capítulo 1-1. Planeta que não conhecemos nós, acreditamos conhecer o planeta. Satélites mapeiam continentes. Drones exploram florestas. Tecnologia alcança o espaço. Mas o oceano continua sendo um mistério. Mais de 80% do fundo marinho nunca foi explorado. Isso significa que existem regiões inteiras que nenhum ser humano já viu. E no meio desse desconhecido, existe um ponto que vai além de tudo. Um ponto onde o planeta simplesmente parece acabar. Capítulo 2, o centro do nada no coração do Oceano Pacífico. Existe um lugar que está mais distante de qualquer terra do que qualquer outro ponto do planeta. Mais de 2.600 quilômetros em todas as direções. As ilhas mais próximas são apenas manchas esquecidas no mapa. Pequenas, desabitadas, isoladas. Se você estivesse ali, não veria terra, não veria navios, não veria nada além de água. Um horizonte infinito. Em todas as direções. Capítulo 3, a viagem. Até o fim do mundo chegar ao Ponto Nemo, não é apenas difícil, é desgastante. Expedições científicas que se aproximaram da região relatam dias inteiros, sem qualquer sinal de vida humana, sem tráfego marítimo, sem comunicação estável, sem referência visual. A navegação se torna psicológica. O horizonte nunca muda. O céu e o mar parecem se fundir. E com o passar dos dias, a sensação de isolamento começa a crescer. Não é apenas distância, é Rus e Nesea. Capítulo 4 - Histórias reais. O silênio no mar. Relatos de navegadores que passaram próximo ao Ponto Nemo descrevem algo incomum. Não medo, mas desconforto. Um silêncio que não é natural. Sem gaivotas, sem peixes saltando, sem sinais de vida. Apenas o som do próprio barco, cortando a água. Um pesquisador descreveu a experiência como era como navegar em um lugar onde o mundo foi desligado. Outro relatou que após dias ali, a mente começa a preencher o vazio. Sons inexistentes, movimentos imaginários, porque o cérebro humano não suporta o nada por muito tempo. Capítulo 5 - mais perto do espaço existe algo ainda mais perturbador. Se você estivesse exatamente no Ponto Nemo, os humanos mais próximos de você poderiam não estar na Terra, mas sim na Estação Espacial Internacional, orbitando a cerca de 400 quilômetros acima do planeta. Isso significa que no ponto mais isolado do oceano, o espaço está mais próximo do que qualquer ser humano. É o único lugar do planeta onde você está, literalmente, mais perto do universo todo que da humanidade. Capítulo 6 - o cemitério de espaçonaves. Mas o isolamento extremo transformou esse lugar em algo mais. Algo sombrio. O Ponto Nemo se tornou o destino final de objetos vindos do espaço. Satélites desativados, restos de foguetes, estruturas inteiras. Tudo é direcionado para cair ali de forma controlada, de forma silenciosa. Como se aquele ponto fosse um buraco no planeta, feito para desaparecer com coisas. Capítulo 7 - o que já afundou ali ao longo das décadas. Mais de 250 objetos espaciais foram descartados naquela região. Um dos casos mais impressionantes foi o da Estação Espacial Russamir, uma estrutura gigantesca que orbitou a Terra por anos. Antes de ser deliberadamente derrubada no oceano, seu destino final, o vazio do Ponto Nemo,
Ela entrou na atmosfera, se fragmentou, e seus restos desapareceram nas profundezas. E ela não foi a única. Capítulo 8. Menos o abismo, abaixo do ponto Nemo. Existe um mundo que ninguém vê. Quilômetros de profundidade. Sem luz, sem calor, sem som. A pressão ali é tão intensa que esmagaria qualquer corpo humano instantaneamente. E mesmo com tecnologia moderna, grandes partes desse fundo permanecem inexploradas. É um vazio dentro de outro vazio. Capítulo 9-1. Deserto SUBM e RSU. O oceano normalmente é cheio de vida. Mas ali é diferente. O ponto Nemo é considerado uma espécie de deserto oceânico. Quase não há organismos, quase não há atividade biológica. É como se a vida tivesse sido interrompida. Capítulo 10. Menos a falta de vida. Tudo no oceano depende de um ciclo. E esse ciclo começa com algo invisível. O fitoplâncton. Sem ele, nada existe. E no ponto Nemo, ele praticamente não está presente. Sem nutrientes trazidos por correntes marítimas, a base da vida simplesmente não se forma. E sem base, o resto desaparece. Capítulo 11. Menos o que deveria estar lá. Criaturas abissais são conhecidas por sobreviver em ambientes extremos. Escuridão total, pressão absurda, temperaturas congelantes. Mas mesmo essas criaturas raramente aparecem ali. Isso intriga cientistas até hoje. Porque teoricamente, a vida deveria existir. Mas não existe. Capítulo 12. Menos as explicações científicas. A ciência oferece respostas. Isolamento extremo, ausência de correntes oceânicas, falta de nutrientes. Tudo isso cria um ambiente hostil. Mas ainda assim, há uma sensação estranha, como se o lugar fosse mais do que apenas estéril, como se fosse rejeitado. Capítulo 13. Menos o silêncio absoluto no ponto Nemo. O silêncio não é apenas a ausência de som. É a ausência de tudo. Sem sinais de rádio, sem interferência humana, sem tráfego. É um dos lugares mais silenciosos da Terra. E para muitos, isso é perturbador. Porque o silêncio absoluto não é natural para nós. Capítulo 14. Menos relatos psicológicos. Tripulações que passaram pela região relataram mudanças de comportamento, sensação de desconexão, perda de noção de tempo, ansiedade inexplicável. Alguns descreveram a experiência como estar fora do mundo, como se aquele ponto não pertencesse à Terra. Capítulo 15-1. Lugar alienígena. Cientistas já compararam o ponto Nemo a ambientes extraterrestres. Porque ali, as condições são tão extremas e isoladas que lembram outros planetas. É o lugar mais próximo de Marte. Sem sair da Terra, final, o oceano morto. O ponto Nemo não é apenas um lugar. É um limite. O ponto onde o oceano deixa de ser vida e se torna vazio, onde a humanidade desaparece, onde o silêncio domina e onde a própria Terra parece esquecer de existir. Se até o oceano pode esconder lugares assim, o que mais ainda está escondido no nosso planeta? Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Você teria coragem de viajar até o lugar mais isolado da Terra?